Hoje falaremos sobre como a ciência, na verdade, o que a ciência nos diz sobre as autoafirmações. Sabe aquele dia que você não está se sentindo bem? Você teve um dia que várias surpresas negativas, talvez notícias tristes que você não esperava, essas notícias, esses eventos ocorreram no seu dia e você se vê sem motivação alguma, sem esperança alguma, sem vitalidade, sentindo com vitalidade, sem alegria alguma, enfim, não está com vontade de fazer nada, quer sair do seu trabalho, quer mudar de emprego, quer largar o emprego, quer terminar o namoro, quer terminar um casamento, está triste com o seu filho, com a sua filha, enfim, não foi um dia legal, foi um dia ruim, foi um dia péssimo. Aqui hoje, na nossa live, depois de você assistindo essa gravação no meu canal, hoje dia 20 de setembro, exatamente 19 horas e 3 minutos, horário de Brasília, abordaremos essas temáticas, uma introdução do entendimento, uma visão científica sobre as autoafirmações. Na literatura você também pode encontrar tópicos relacionados do que eles chamam de self-talk, ou seja, essa conversa interna que nós temos com nós mesmos. Todos nós temos. A questão é, um dos pontos importantes que os autores, os pesquisadores, dentro desse campo destacam, um ponto importante, não é só a repetição dele, mas a maneira que esses pensamentos entram em sincronia, certo? Com os valores que você tem, com aquilo que você acredita, com aquilo que você defende. De fato, não é só falar da boca para fora, porque isso é muito fácil. Não, pense positivo, não, o mundo está acabando, você acabou de perder o emprego, você acabou de receber uma notícia que alguém da sua família, ou um amigo, uma pessoa próxima, está doente, está em coma, sofreu um acidente. É mais relacionado também aos desafios que você passa no dia a dia, né? E trazendo uma visão retrospectiva, olhando para o seu passado, aquelas conquistas que você já teve, ou as superações que você teve na sua vida em relação a outros momentos desafiadores que você teve no passado. Então, essa perspectiva que você tem para buscar esses valores, como, por exemplo, coragem que você teve, resiliência que você teve, lealdade que você teve, confiança que você teve, enfim, são alguns valores que, isso depende aí da personalidade, das características, da criação da pessoa, do círculo afetivo familiar que a pessoa tem, que você vai valorizar, pesar algo em relação àquilo que de fato está acontecendo no seu contexto, aquele episódio específico, enfim. Mas a ideia central a ideia central nós vamos entender aqui em perspectiva científica a teoria das autoafirmações, é encontrar um sentido e não se perder, ou seja, não se sentir perdido em relação a um contexto, normalmente um contexto triste, um contexto desafiador, ou algo, um fenômeno, ou alguém, um ambiente, um fator estressante, que esse fator você pode se sentir talvez desamparado, talvez em perigo, talvez inseguro. E nesse ponto, que entram as autoafirmações, tá? Lembrando que essa live e essa gravação, ela é exclusiva dos membros do Clube NAS, meu clube por assinatura das neurociência afetiva e social. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, na gravação aqui do YouTube, se você tiver interesse, é só você clicar nesse link, por menos de R$ 1 por dia, você tem acesso exclusivo a essas lives, não é sempre que eu faço elas abertas aqui. Por exemplo, o mês passado, agosto, nenhuma live foi transmitida aqui no YouTube, e agora em setembro estamos tendo essa live aberta aqui. Você também tem acesso ao curso Neurociência da Resiliência e Otimismo, curso gravado, o curso também gravado Neurociência das Emoções e Sentimentos, o curso gravado que foi ao vivo Ciência da Regulação Emocional, o curso gravado que também foi ao vivo Psicologia dos Hábitos, enfim, o curso Neurociência Afetiva e Escrita Terapêutica, tem acesso a alguns cursos e os futuros cursos, quando tivermos atualizações ou a transmissão ao vivo, você pode participar, que está incluso nesse valor que você pagará menos de R$ 1 por dia ao longo de uma assinatura anual ou semestral, você pode escolher. Legal? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês
Lembrando que esses slides você aí pode baixar, né? Você é membro do Clube NASC, e assistirá aí depois na área de membros. E se você que está assistindo tiver interesse, você precisa se tornar um assinante aí do clube. Legal? Então, o que são então as autoafirmações? A autoafirmação é um ato referente ao comportamento de adequação de alguém. Lembrando que as referências vou deixar depois aqui na descrição do vídeo e para você aí ter acesso, tá? Se você quiser aprofundar mais. A teoria da autoafirmação relata que as pessoas possuem uma necessidade básica de manter a integridade de si mesmas, por um senso global de adequação pessoal, né? Naquele momento onde ela enxerga, no qual a pessoa enxerga esse possível perigo ou aquela possível sensação, né? Aquela leve sensação de que a sua autoestima, a sua imagem, o seu comportamento ou a avaliação que os outros fazem sobre ela, no caso sobre você, sobre mim, né? Eu pensando comigo mesmo, eu estou me sentindo ameaçado em relação a isso. Então eu busco esse diálogo interno, como eu já disse, self-talk, para eu me encontrar naquele contexto, não sentir aí desprotegido em relação, como ele diz ali, ó, necessidade básica de manter a integridade de si mesma. A pessoa busca manter a minha integridade, buscando esse senso global de adequação que eu tenho, buscando as referências do meu passado, daquilo que eu já vencei, daquilo que eu já superei, e acreditando que eu sou capaz de superar aquilo, acreditando que eu sou capaz de ter aquela conversa com aquela pessoa, certo? Então, há diferentes cenários, né? Aqui você tem que adequar esse conhecimento, esse saber compartilhado para a sua realidade, ou a realidade, por exemplo, talvez, do seu paciente, do seu cliente, se você é um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, enfim. Continuando. As ameaças à nossa autointegridade causam estresse. Aqui eu coloquei inquietações, né, esses pensamentos, sentimentos negativos, e levam aos comportamentos, essas ameaças, aos comportamentos, crenças defensivas. Por exemplo, como os autores sugerem, a autossabotagem, que podem inibir o desempenho e o crescimento do indivíduo. Olha só que interessante, hein? Então, as ameaças à nossa integridade, né, baseado aí numa consequência como uma autoafirmação, quando nós percebemos isso, essa fragilidade na nossa autoimagem, que é como consequência, considerando um fator estressante, vai trazer essa inquietação, esse sentimento negativo, ou pensamentos autoderrotistas, por exemplo, esse pensamento, como consequência, pode ter o quê? Um comportamento. E normalmente, esse comportamento defensivo é um comportamento autossabotador, que a autossabotagem levará a pessoa a diminuir as chances de um crescimento na carreira, uma evolução positiva na carreira, uma evolução positiva no projeto pessoal, porque ela começa a buscar cenários futuros ou criar cenários futuros, cenários hipotéticos, muitos deles com inclinações negativas. E aí, no momento que ele vai buscar ali uma base, uma essência para sustentar aquele pensamento, talvez ali que está um pensamento, como eu posso dizer, sutil, né, tímido, um pensamento de superação, com as autoafirmações, no próximo encontro nós traremos alguns modelos que nós podemos usar, autoafirmações durante a manhã, à tarde, durante o dia, os tipos, enfim. Eu vou aprofundar mais isso em outro encontro, porque aqui é em torno de 20 a 25, 30 minutos os nossos encontros, tá? Então, quando a pessoa se encontra naquela sustentação, naquela autoformação, vai dar essa fundamentação, ou como eu já disse, a sustentação para que ela continue ali e não busque ou não leve um comportamento negativo de dar dois, três passos para trás. Porque isso vai desconstruindo a maneira que a pessoa se enxerga, a sua autoimagem, a sua autoconfiança, a sua autoestima, a maneira como a pessoa começa a perder a coragem de falar aquilo que ela queria falar numa reunião, numa discussão com o namorado, com a namorada. Então, são inúmeros aspectos dentro do entendimento da autoafirmação e a sua consequência da sua diminuição, né, ou da sua ausência,
que pode levar o indivíduo a ter um comportamento cada vez mais negativo, ou pensamentos negativos em relação a isso. Isso vai interferir, novamente, na sua autoestima, na sua autoconfiança, potencializando níveis de ansiedade, talvez estados depressivos em relação à intensidade que ele cria, a pessoa está criando em relação a um contexto específico, a um objetivo específico, a um cenário específico da vida dela, né? Lembrando que isso pode ser um cenário pessoal, né, afetivo, com o marido, com a esposa, ou um cenário profissional, com o chefe, com o colega de trabalho. Então são diferentes cenários hipotéticos que aqui eu estou compartilhando exemplos que eu quero que você leve para a sua realidade. Certo? Aí, continuando, de maneira resumida, essas autoafirmações nos fazem lembrar quem somos e o que é importante para nós. Nós buscamos essa segurança. Por quê? Como eu compartilhei no início, nós sentimos que a nossa imagem ela está, não vou dizer corrompida, mas fragilizada em relação àquele contexto específico. Com isso, elas vão fornecer uma perspectiva que precisamos, a perspectiva que precisamos para vencer os pensamentos autodestrutivos negativos. Também ajuda a evitar sermos nossos piores críticos em situações difíceis, nos encorajando a falar com nós mesmos, o que eu já comentei, self-talk, da mesma maneira que falaríamos com a pessoa próxima. Olha só que interessante, da mesma maneira que falaríamos com uma pessoa próxima. E aqui eu quero chamar a sua atenção, né? Por quê? Não sei se você já pensou sobre isso. Se ainda não, ou talvez pensou e agora não lembra, eu vou fazer você lembrar, é muito mais fácil você, como terceira pessoa, você, um amigo, uma amiga, compartilhar uma opinião sobre um fato que está acontecendo ou ocorreu com seu amigo, com a sua amiga, porque você sai do estado afetivo próximo daquela ação em si, daquele contexto em si, e você se distancia como uma terceira pessoa, uma terceira imagem. Muitos terapeutas, até próprio em terapias específicas, né, teorias específicas, os próprios autores sugerem esse distanciamento, né? Você se enxergar, você está vivenciando um momento difícil. Os autores sugerem você se distanciar, tomar uma perspectiva de uma terceira pessoa. Né? Não é você falar, por exemplo, no meu caso, um exemplo, eu estou passando por isso. Não, mas o Mateus, você está passando por isso? Então vamos tentar enxergar dessa maneira, ou com esse olhar um pouquinho mais realista em relação se de fato isso pode acontecer, essa consequência pode acontecer. Será que você não está criando uma catastrofização, uma hipercatastrofização dentro dessa possível consequência? Porque as chances são menores. Veja, para falar com os nossos amigos em relação a isso, nós temos essa certa facilidade, porque nós percebemos que nós temos esse distanciamento afetivo, nós não nos preocupamos muito, podemos até nos preocupar, porque é nosso amigo, é nosso irmão, é nosso primo, nosso tio, mas nós não temos aquela verdadeira conexão afetiva, preocupação com aquilo, porque a nossa integridade, a nossa autoestima, a nossa, entre aspas, sobrevivência, dependendo aí da circunstância, ela não está de fato em jogo, porque não é só vida, né? Então isso torna mais fácil. E aí eu compartilho isso porque muitas vezes aquilo que passamos, que compartilhamos com amigos, e depois nós passamos, sentimos na pele, nós mudamos a nossa perspectiva. Por quê? Agora está acontecendo com você. Nós somos animais sociais extremamente bons, é que eu digo bons entre aspas, porque nós acreditamos que vamos fazer uma previsão do que como de fato nós nos comportaremos no futuro. Só que nós não sabemos como de fato nós nos comportaremos. Porque o cérebro humano, ele trabalha em predições. O seu cérebro trabalha, eu trabalho. É um modelo biológico de funcionamento. Categorias, a maneira como nós vamos criando, categorizando e estruturando o modelo mental que vamos construindo no mundo. E um outro modelo é as referências, né, que vamos construindo, as categorias, que vão projetar essas, entre aspas, expectativas. Ou, como alguns autores sugerem, as predições que fazemos. Porque ele vai fazendo predições, preditivo em relação a isso a todo momento.
a maneira como o ambiente, talvez muitas ações que estão acontecendo agora, você não está percebendo. São há processos sensoriais ocorrendo que você não tem um nível de consciência. Por exemplo, se você está no quarto assistindo esse vídeo, a gravação desse vídeo, ou assistindo essa live, você talvez não está sentindo a temperatura do ar-condicionado tendo um certo balanço com a temperatura do seu corpo e o seu corpo buscando essa homeostase em relação ao quê? O equilíbrio interno, o seu estado interno em relação ao ambiente externo, para que você sinta o ambiente ali como um ambiente agradável. Agora, se você está ouvindo aí, assistindo ou ouvindo esse vídeo, fazendo uma esteira, um elíptico aí na academia com seu fone de ouvido, o seu corpo, sem você perceber, está buscando essa homeostase em relação ao movimento que você está fazendo, em relação ao ambiente externo que você está. Nós vamos buscando essa adaptação. Se eu fosse resumir aqui duas funções essenciais ou principais do sistema nervoso, são essas duas funções, a homeostase e o comportamento. Porque quando você não está nesse equilíbrio interno e externo, nessa homeostase, o seu corpo vai direcionar você para um comportamento, porque esse comportamento vai levar você, vai trazer você a homeostase. Tudo que acontece dentro disso é para fornecer essas duas funções. O sono, vigília, comer, sentir raiva, sentir ansiedade. São reações fisiológicas que você está sentindo que vão ajudar você a tomar o quê? Um comportamento para esse comportamento buscar levar você àquela homeostase novamente. Olha que interessante. Então, as autoafirmações podem ajudar a criar e reforçar novas atitudes e padrões de comportamento. No entanto, elas não conseguem mudar magicamente a sua vida, como muitas pessoas acreditam. Né? Não, eu só vou afirmar isso, eu sou bom o suficiente, eu sou bom o suficiente, eu sou bom o suficiente. Como se fosse da boca para fora. Como se fosse, não, na verdade, ela fala da boca para fora, acreditando que isso vai mudar extremamente a vida dela. Ou levando autoafirmações, criando autoafirmações que não estão no controle da realidade dela. Por exemplo, eu sou um milionário, eu sou um milionário. Fique pensando que você é milionário. Ou eu vou ganhar na loteria, vou ganhar na loteria. A pessoa não aposta, a pessoa não tem ideia dos níveis de probabilidade que ela tem para ganhar na loteria. Então, cada vez mais que você intensifica, vou até dar um destaque para mim, cada vez mais que você intensifica padrões irrealistas de autoafirmações, maiores serão as chances de você se decepcionar, criar lamentações, estados de tristezas. Porque normalmente, quando as pessoas tomam esse comportamento numa perspectiva equivocada, errada, falando aqui sobre autoafirmações, é a criação de autoafirmações irrealistas em relação ao contexto que ela está vivenciando, certo? Alguns benefícios das autoafirmações. Elas ajudam a melhorar o seu humor, aumentar a autoestima, aumentar a motivação, ajudar a resolver problemas, aumentar o otimismo, ajuda a lidar com os pensamentos negativos. Então, são inúmeros benefícios que, que as autoafirmações ajudam, né, no nosso dia a dia. Eu vou dar algumas diquinhas aqui, vou dar, acho que são 3 ou 4 dicas para como você pode praticá-las. Só que antes eu quero mostrar esse artigo aqui, olha que interessante. Não é um artigo muito recente, foi publicado no Social Cognitive and Affective Neuroscience, em 2016, que os autores, uma conclusão, até o Matthew Lieberman, que é um pesquisador sensacional, até recomendo que sigam o trabalho dele. Uma das conclusões foi, basicamente, eles encontraram que o córtex pré-frontal ventromedial, que é uma região que nós sabemos hoje que vai ter relação, né, com alguns processamentos emocionais para tomar decisão, memória, autopercepção que a pessoa tem, né, o córtex ventromedial com a ínsula, enfim, desse estado interno em relação ao estado externo, os pensamentos e sentimentos que você tem, e vai direcionar a sua atenção a essa respiração, enfim, são inúmeras aí funções que essa circuitaria, o córtex pré-frontal ventromedial, em relação com outras circuitarias, ele vai aí ajudar em um momento específico. E aí, olha só que
Acho que voltou agora. Não deu sinal para mim. Não sei se vocês estão me ouvindo. Aqui minha internet está conectada. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo com vocês. Bom, então, basicamente, eles demonstraram, encontraram que essa hiperativação no córtex ventromedial, ela acontece quando processamos informações autorrelevantes, né, por uma perspectiva positiva, o que sugere que as autoafirmações encorajam, mantém a sustentação da pessoa naquele possível desafio ou reconhecimento de um possível estressor que a pessoa pode estar vivenciando, certo? Ali dentro da questão do circuito de recompensa com o córtex pré-frontal ventromedial, que também com ativações aí desse bem-estar, certo? Porém, ele também tem relação com o estresse. Veja, as autoafirmações podem melhorar as habilidades de resolução de problemas sob estresse. Em um estudo publicado na PLOS ONE, inclusive aí é respeitadíssimo, os participantes que foram solicitados a classificar seus valores, né, aquilo como eu já descrevi no início da live, escrever sobre os motivos do valor principal ser importante para eles, né, aquilo que eles já vivenciaram ou que pesa na balança para eles, de soma, de agregar na vida deles, como coragem, lealdade, superação, enfim, que é uma forma aqui de autoafirmação, mostraram uma melhor resposta ao estresse e tiveram melhor desempenho em uma tarefa de resolução de problemas do que aqueles que não o fizeram. Então, a sustentação desse diálogo interno que a pessoa tem, uma perspectiva realista, né, que ela busca essas autoafirmações, por exemplo, uma delas falarei mais sobre isso, sobre exemplos em um próximo encontro, mas um modelo simples é você sabe que está passando por um desafio, você repete consigo mesmo. Estou passando por um momento, um exemplo, tá? Não necessariamente com essas palavras, mas você pode modelar, isso é só um modelo, você pode usar e fazer os seus ajustes. Estou passando por um momento difícil, porém sei que já superei e vou superar esse também. Estou passando por um momento difícil, desafiador, porém sei que passei por um momento assim, superei e também vou superar esse. Mais ou menos aí com essas palavras. Aqui em um contexto específico, um momento difícil. Você pode usar isso em relação ao seu casamento, em relação a um momento complicado que você está passando na escola ou no trabalho, enfim, diferentes cenários, certo? Continuando. Sabendo disso, como posso praticar de maneira adequada as autoafirmações? Esforce-se para praticar todos os dias. Veja, para obter o máximo benefício das afirmações, você precisa, né, iniciar uma prática regular e torná-la um hábito. Comece com 3 a 5 minutos, pelo menos 2 vezes por dia. Aqui um meio, né, um modelo, um exemplo de como você pode aí praticar isso. Repetir cada afirmação cerca de 10 vezes. Ouça a si mesmo dizendo isso, concentrando-se nas palavras que saem da sua boca. Ao dizê-las, acredite que sejam verdadeiras. Preste atenção. Concentre-se nas palavras que saem da sua boca. Quando você falar essa palavra, essa sentença, essa frase, acredite que sejam de fato verdadeiras. E eu preciso reforçar isso porque os próprios autores ou terapeutas que trabalham essa ideia, ou esse tipo de terapia, né, que não é um tipo de terapia, eles batem muito em cima disso. Não é falar da boca para fora. Sabe aquilo que você está conversando com a sua amiga, o seu amigo, e ele ou ela diz, repita comigo, eu sou bom o suficiente, eu sou bom o suficiente, eu sou bom o suficiente. Não é tão simples assim, né? Parece um modelo básico de é só você repetir que vai acontecer. Não, de fato é algo, um cenário que você precisa enxergar
se está no seu controle aquela realidade, ou se você não está criando um cenário que está fora do seu controle e até irrealista em relação àquelas promessas, aquelas afirmações que você está criando. Está falsificando aí, criando uma possível ilusão, aquilo só para trazer um conforto. Pode trazer, mas é um conforto temporário. A ideia das autoafirmações, ou a sua essência, né, as essências, uma de suas essências, é sustentar, dar uma força para você continuar, enfrentar aquilo. Mas não que só ela, por si só, né, ela é pura, você só pensar positivo, trazer os seus esforços e valores para você mesmo, não significa que você vai superar. Não, elas possuem o poder de te levar a ter um comportamento para proteger aquilo que nós já falamos, a sua integridade, a sua autoestima, a sua positividade, o seu otimismo, certo? Peça ajuda a um amigo, qualquer familiar de confiança. Ouvir outra pessoa repetir as suas afirmações pode ajudar a reforçar a sua crença sobre ela, né? Não novamente da boca para fora, você pedir para um amigo próximo, um familiar, uma pessoa que acredita em você, uma pessoa que esteve ao seu lado naqueles momentos difíceis e você superou, ela também estava do seu lado quando você superou. Isso é importante. Torne sua rotina consistente. Tente não pular nenhum dia. Se você medita, esse aqui é só um plus, né, que você pode utilizar dentro das suas autoafirmações. Se você medita, as autoafirmações podem ser um ótimo complemento à sua prática diária. Olha só que interessante. E aí, para fechar, seja paciente. Pode levar algum tempo até você notar alguma mudança. Assim, continue com sua prática, né? Não é algo que é só você pensar que da noite para o dia você vai superar isso, ou esse momento difícil, o momento desconfortável ele vai passar. Não. A força das autoafirmações é dar, como eu já falei, a sustentação. Uma base ali junto com também as relações sociais que você tem, procurar se aproximar daqueles amigos ou ficar próximo daqueles amigos ou a pessoas da sua família que dão um apoio moral, físico, mental, emocional para você, não simplesmente falar palavras, jogar palavras da boca para fora, certo? Então esse foi o nosso tema de hoje. No próximo encontro, darei aí, se não mudar o tópico, se não surgir alguma coisa também interessante que eu acho relevante para colocar, nós vamos continuar abordando alguns exemplos, né, que você pode utilizar durante a manhã, ou à tarde, à noite, antes de dormir, sobre as autoafirmações. Legal? Se você tem qualquer dúvida, mande sua mensagem aqui no Matheus Milano Professor, ou no e-mail no falarcom@mateusmilano.com.br. E você que não é ainda membro do Clube NAS, clique abaixo na descrição do vídeo para saber, ler mais sobre o clube. Por menos de R$1 por dia você pode ter acesso a esses conteúdos, esses slides e baixar eles. Enfim, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado, te espero no próximo encontro. Tchau!